igreja que foi plantada pelo Senhor aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro para abençoar esta reunião, para proclamar o reino de Deus. E eu tenho certeza que muito mais o Senhor Deus ainda fará no meio de vocês. Amém? Muito obrigado pelo convite, né? Eu estava de verdade desejoso de estar com vocês, de conhecer a igreja, de contribuir com vocês aqui com aquilo que Deus tem me entregado. Estou feliz de ter acontecido numa data tão especial, uma data festiva, uma data de aniversário. Então tem muitas razões para celebrar o nome do Senhor Jesus. Quem trouxe Bíblia aí, gente? 3 pessoas, é uma coisa bem significativa. Quem trouxe Bíblia aí, gente? Então pegue aí, aumentou para 7, glória a Deus. Abra comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Glória, essa água é de hoje? É, porque às vezes acontece ficar de um culto para o outro, né? É bom a gente perguntar. Atos, capítulo de número 20. Deixa eu aqui agradecer a Deus pela vida do pastor Janderson, da pastora Raíssa, esse casal querido, que eu já tive a oportunidade de a gente topar por aí, lá na Barra, na Lagoinha Barra, em outros lugares. Eu sempre que via ele, ficava, Senhor, o Senhor vai tocar, eu creio. Só não, né? E aí, enfim, aconteceu, né? Mas brincadeira, de verdade, sempre bom a gente cultuar a Deus. Quero agradecer. Obrigado, tá, meu irmão? Ele me deu uma bronca aqui, ele falou que eu estou falando errado. Brincadeira, obrigado, mano. Quero agradecer a Deus pela vida do Wesley, que é um amigo querido. Fiquei muito feliz quando soube que ele estaria hoje aqui. E é sempre bom receber de Deus através da sua vida, Wesley. Deus te abençoe mais e mais. Capítulo 20, livro dos Atos dos Apóstolos, versículo 7. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Está escrito: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente, até a alvorada, e assim partiu. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Deus é muito bom. Quem me ouve muito bem? Quem me ouve bem, alto e claro? Quem me ouve? Que bom, porque eu não. Então me ajuda aí. Abre um pouquinho o monitor mais para mim aqui, querido amigo. Deus seja louvado. Queridos irmãos, eu tenho um carinho muito especial por esse texto. Deus já me abençoou muito. Creio que hoje isso continuará acontecendo. Creio que essa é uma noite onde o Senhor nos chama algumas responsabilidades. Creio que esse é um tempo para o Senhor proporcionar no nosso meio um ambiente de temor. Eu não sei se isso lhe desmotiva, não sei se isso lhe desagrada, mas eu sinto, desde que cheguei aqui, que a minha cooperação, minha contribuição para esse primeiro dia é gerar no seu coração, no meu coração, no nosso coração, um sentimento de temor. Um sentimento de temor que te proteja, um sentimento de temor que seja aquilo que é exatamente definido na Bíblia, o princípio de toda a sabedoria. O temor é sábio porque o temor protege, o temor vai adiante, o temor vasculha. O temor sabe, existem pessoas muito poderosas que elas não chegam num lugar antes de que esse lugar seja devidamente vasculhado, né? Seja devidamente investigado, detectores de metais e tantas coisas. O temor é isso. O temor é o jeito de gente comum, como eu e você, permitir que ambientes que nós ainda não chegamos sejam vasculhados antes. É o temor que lança luz para que a gente observe os cantos escuros e a gente comece a entender onde deve ir, onde não deve, com quem deve se associar, com quem não deve se associar. Temor. Diga após mim essa palavra, temor. Eu profetizo que esta casa
seja cheia do temor do Senhor na noite desse dia. Profetizo que o seu coração seja tocado pelo temor do Senhor na noite desse dia. Estamos aqui lendo um texto de uma reunião como essa, célebre, festiva, agradável, gostosa, com louvor, com mensagem. Uma reunião boa, uma reunião muito tremenda, que de repente atravessa um episódio, um fato do meio dessa reunião, que tinha tudo para torná-la uma reunião desastrosa. Um rapaz que estava no culto, ele vai e senta-se numa janela, casa cheia de pessoas, senta-se numa janela, era um pavimento alto, terceiro andar. De repente ele pega no sono, do que pega no sono ele desaba o terceiro andar e cai morto lá embaixo. Você imagina uma coisa como essa? Você imagina um negócio terrível como esse? O apóstolo Paulo vai descer para que através da sua vida um milagre, que não é dos mais recorrentes na Bíblia, porque é uma coisa muito tremenda, possa acontecer na vida daquele rapaz. Ressurreição, diga comigo, ressurreição. Não, essa é uma palavra bonita, você devia falar com mais graça, diga ressurreição. Então Paulo vai ali abraçá-lo, e nesse abraço, nesse contato, nessa graça, nesse poder, aquele rapaz será ressuscitado. E a reunião, que em dado momento pareceu fadada ao trágico, ela termina com um final tremendo, apoteótico e gracioso. Seja Deus louvado. Agora vamos observar algumas coisas importantes sobre essa história bíblica, a começar pelo fato de que ela acontece em Troade, uma cidade que não está dentro não está dentro de Israel, não está na Palestina, uma cidade de gentios, uma cidade de estrangeiros. Pois bem, há 3 citações bíblicas a respeito de passagens do apóstolo Paulo nesta cidade. Eu chamo toda a sua atenção para perceber por que esse dia estava sendo assim tão especial, tão tremendo. Porque a primeira vez que Paulo chegou em Troade, havia naturalmente uma expectativa muito grande em relação à chegada dele. Porque aquele missionário, aquele evangelista, aquele apóstolo, o mundo conhecido até então, boa parte dele já falava desse homem, uma parte dele falava desse homem, conhecia esse homem. E de repente, então, as notícias vão chegar ali, o que será que ele vai pregar, o que será que ele vai fazer, como será que vai ser? Só que o apóstolo Paulo, ao chegar em Troade, ele recebe uma visão. E essa visão, ela é de um varão macedônio, que faz sinal para ele, diz, passa Macedônia e vem nos ajudar. O que é que acontece? Paulo não prega nenhuma única mensagem, Paulo não dá nenhum único conselho, Paulo não faz absolutamente nada. Ele chega em Troade, tem a visão e vai embora. Agora, deixa eu lhe dizer o que isso significa. Porque atravessar a Macedônia significa o start da evangelização da Europa. Isso é muita coisa. Então, é em Troade que uma visão faz com que o apóstolo Paulo parta de lá. Diga comigo, parta de lá. Compreendo o que eu estou dizendo para você, não aconteceu nada lá, mas a visão parte de lá. Aí, Paulo vai voltar a Troade. Ele vai voltar a Troade e eu percebo que as expectativas estão renovadas. Afinal, agora vai. Agora ele está voltando para cá. Glória a Deus. Vem ele de novo. Maravilha. Só que o apóstolo Paulo tinha marcado um encontro com uma pessoa que daria para ele notícia a respeito da igreja de Corinto. E eles marcaram o encontro lá em Troade. Quando Paulo chega em Troade, cadê o cara? Não veio. Aí Paulo diz, não, eu vou aonde ele está, porque eu preciso receber notícia da igreja de Corinto. O que Paulo faz? Parte de novo. É a segunda vez que Troade cria toda uma expectativa para que uma coisa aconteça lá, só que não acontece lá, só parte de lá. E é importante você compreender que, não por acaso, Troade é um porto. Diga comigo, porto. E o que de mais importante acontece num porto? Partidas. O porto em si não é um lugar onde tanta coisa importante acontece. É importante o que parte de lá. Às vezes, na vida, a gente se sente assim. Propriamente, não parece que não está acontecendo nada conosco. As coisas só estão passando por nós. É alguém que conta um testemunho, é alguém que chega na sua casa e diz como a vida dele está tremendamente abençoada. E a sua pergunta é, o que está acontecendo aqui na minha vida? Pessoas estão passando por você, visões estão atravessando o seu caminho, a sua história, mas você não se sentiu particularmente afetado, tocado
por estas coisas. Mas eu tenho uma palavra de Deus para entregar. Assim como aconteceu para Troade, sempre chega o dia onde tudo aquilo que passou por você vai ter sede em você. Eu queria que você segurasse a mão de alguém que está do seu lado e diga para ele: muita coisa passou por você, mas hoje você é a sede do que Deus está fazendo. Você é o palco do que Deus quer fazer. Há alguém nessa palavra motiva para dizer um glória a Deus, dizer um aleluia? Não vai mais passar por você. Repare bem, é por isso que esse ambiente está é por isso que Paulo está tão empolgado e perdeu até a hora na mensagem, porque ele já era a terceira vez que ele estava ali e as outras duas tinham batido na trave. Mas agora vai. E a mensagem está empolgante. E a Bíblia diz desse jeito para nós. Primeiro dia da semana, juntando os seus discípulos para partir o pão, isso é ceia, ok? Isso aqui é ceia, dia de ceia, ok? Para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Agora, preste muita atenção, porque Paulo está num caminho. Na grande realidade, o destino final de Paulo é Jerusalém. Diga comigo, Jerusalém. E seus planos são claros e explícitos nas Escrituras. Ele desejava chegar em Jerusalém a tempo de participar da festa de Pentecostes. O calendário judaico tem 3 festas principais: Pentecostes, Páscoa e Tabernáculos. Agora, a verdade é que, quando ele sai para fazer essa viagem, e está indo para essa viagem, ele vai passar em algumas cidades onde várias coisas vão acontecer, inclusive na cidade de Troade. Embora ele esteja indo para Jerusalém. E repito, a decisão dele é chegar em tempo de participar da festa de Pentecostes. Vamos lá, festa de? Festa de? Agora pergunte para mim, ele vai participar dessa festa? Pergunte, ele vai participar da festa? Não. E por que não? Porque quando Paulo bota o pé em Jerusalém, ele vai ser preso. Então vamos lá. Se a gente voltasse páginas da Bíblia para trás, vamos chegar em Atos 2. O que aconteceu em Atos 2? Festa de Pentecostes. Paulo já era crente em Atos 2? Não, ele se converteu em Atos 9. Então vamos lá. Paulo participou do Pentecostes de Atos 2? Participou? Há festas que você não participou. Sim ou não? E eu também não. O que se pode fazer em relação a isso? Nada. Teve uma canção que o Wesley puxou aqui, muita gente cantou, mas teve gente que ficou cri, cri, cri. E qual o problema nisso? Nenhum. Porque há festas que você não participou, músicas que você não cantou, mover de adoração que aconteceu na nação brasileira, que você nem crente era, estava em outro mover, aleluia. Uma micareta de mover, glória a Deus. Então, era outro tipo de mover, sua experiência era outra, sua vida era outra. Mas onde você quer chegar? Não, aqui. No ponto onde há uma tendência que precisa ser combatida. Qual? É que a gente começa a se lamuriar tanto pelas festas que a gente não foi, pela vida que a gente não viveu, pelas coisas que a gente não fez, as mensagens que a gente não ouviu, as músicas que a gente não cantou. Ah, mas se eu tivesse me convertido antes. Ah, mas eu não... Segura aí. Ah, mas não tem problema. Então, eu estou indo para o Pentecostes. Beleza, mas também vai ter festa que você vai querer ir e não vai chegar. Porque a vida é assim. Existem coisas que a gente está reclamando que não participou e não há nada a se fazer sobre isso. Existem outras que você já botou na agenda e vou te falar, não vai rolar. Porque tem um montão de coisa que a gente objetiva, a gente traça, a gente planeja e não acontece. Pastor, então, realmente agora ficou horrível essa história. Porque o cara olha para trás, não foi. Olha para frente, não vai chegar. O que ele faz? Ele vai fazer Pentecoste onde ele está. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga para ele: você só tem uma oportunidade concreta aqui e agora. Então faça a sua festa aqui e agora. Aleluia! Sua oportunidade concreta é essa. É essa. Inclusive faz muito sentido que Paulo, que é o apóstolo dos gentios, não tenha participado de um Pentecoste em Jerusalém. Jerusalém é a capital dos judeus, é a capital do culto dos judeus, é a capital onde os judeus se reúnem para celebrar.
Mas Paulo não é apóstolo dos judeus. Paulo é apóstolo dos gentios, então faz muito sentido que ele celebre o seu Pentecoste num cenáculo. Você foi embora, volte agora. Porque isso daqui de Atos 20, terceiro andar, isso aqui é cenáculo. Então Paulo subiu em terra estrangeira, num cenáculo, e fez a festa dele por lá. Porque para crente bom, aonde ele está, a festa rola. Então, em nome de Jesus, levante a mão mais alto que você puder. Porque exatamente onde você estiver, você será um agente de Deus para que grandes coisas possam acontecer. Aleluia! Porque nem todo dia você está em Jerusalém, sim ou não? Nem todo dia você está em Jerusalém. Então, onde você estiver, você é um agente do fogo de Deus. Onde você estiver, você é um agente do Pentecostes. Onde você estiver, você leva a luz. Onde você estiver, você leva a palavra. Que tal você começar a organizar alguma reunião pentecostal lá na sua faculdade? Que tal você começar a observar os lugares e enxergar cenáculos em potencial? Tipo, eu vou reunir meu amigo, mais 2, 3 amigos, e vamos cantar aqui uma canção e fazer uma oração por quem estiver passando. Isso é avivamento. É o Pentecoste que rompe a centralidade de Jerusalém e vai até os confins da terra. Quem diz aleluia nessa noite, gente? Pois bem, vamos lá olhar como é que estão as coisas. Repete bem forte a voz para eu saber que você ainda está vivo. Diga, havia muitas luzes no cenáculo. Então a Bíblia está dando uma informação. Não há carência de luz. Não há carência de luz. Isso aqui você tem que pegar na sua cabeça e botar aqui, ó. A Bíblia está dizendo o seguinte: tudo que vai ser contado a partir de agora precisa ser contado partindo dessa informação primordial. Não há carência de luz. Pastor, mas por que você está batendo tanto nisso? Porque muitos acidentes que acontecem, muitas coisas que dão errado. A primeira coisa que muitas pessoas fazem é ir lá atrás e tentar colocar a culpa na casa. Aí logo de cara a Bíblia diz assim, olha, qualquer coisa que a gente contar a partir de agora, que você, leitor, saiba, não havia carência de luz. Então a luminosidade do ambiente está suprida, está resolvida, todo mundo enxerga todo mundo e enxerga muito bem. Então isso aqui já está desarmado, está desarticulado. Não dá para construir nesse texto uma narrativa que culpe a casa pelo acidente do rapaz. Não dá para construir uma narrativa nesse texto que culpe a casa pelo incidente na vida do rapaz, porque a Bíblia desarticulou a narrativa no início do texto ao dizer a casa estava bem iluminada. Então qualquer coisa que tenha acontecido não é sobre a ausência de luz da casa, é sobre a ausência de luz dele. Não, 3, glória a Deus, 2, aleluia, não tem nenhum problema. Eu só quero que você olhe para mim. O que a Bíblia diz? Havia muitas luzes no cenáculo. Significa dizer que havia muitas candeias, porque esse é o meio através do qual se iluminava uma casa. Então diga, muitas candeias acesas. Mesmo assim ele dormiu, caiu e morreu. Muitas candeias acesas. Mesmo assim ele dormiu, caiu e morreu. Vamos de novo. Muitas candeias acesas. Mesmo assim ele... Por que será? Porque dormir, cair e morrer não é um resultado de quanta luz tem no ambiente. Não diz respeito a quantas candeias estão acesas no ambiente. Diz respeito a uma outra coisa e Jesus matou essa charada. Porque ele disse assim, a candeia do corpo são os olhos. Então Jesus está dizendo que todo indivíduo tem uma candeia pessoal. Então não importa quantas luzes acesas há na casa, se este moço apagou sua candeia particular. A gente pode iluminar esse teatro aqui todo, se você fechar os olhos não vai mudar nada. Então não é sobre o tanto de luz que tem na casa, é sobre você decidir estar de olhos abertos ou não. Eu tenho uma coisa de Deus aqui para dizer para você, existe uma tendência, eu vou, hein? Uma tendência muito desagradável, uma tendência lamentável, e para nós que vivemos igreja e amamos igreja, é irritante, é desesperador perceber discursos que são criados, onde tudo aquilo que acontece,
de alguma maneira, está ligado a uma culpa da igreja. A igreja falhou porque não amou. A igreja falhou porque não visitou. A igreja falhou porque não isso. Então está faltando palavra. Não está faltando nada. Não está não. E se estiver faltando aonde você anda indo, deixe de ir lá e vem aqui, porque aqui tem palavra. O que eu quero dizer é que nós temos que começar a entender que quedas são resultado do apagar das luzes particulares das pessoas. Só que essa é uma coisa que as pessoas não querem admitir. Porque, obviamente, é muito melhor eu dizer que dormi, caí e morri porque faltou louvor. Porque a música da igreja não é boa. Porque a adoração não rompe. Porque a palavra do pastor isso. Porque os convidados da festa aquilo. Escute. A candeia do corpo são os olhos. Quando o Eutico dormiu, ele fechou os olhos. Ele apagou sua candeia pessoal. Se a sua candeia pessoal está acesa, não tem culto frio para você, campeão. Se a sua candeia particular está acesa, você está aceso. Então, por favor, a mãozinha levantada lá em cima, porque eu profetizo que em estado definitivo e constante, a sua candeia particular estará acesa. Não adianta culto bom se você tem sua candeia apagada. Não adianta mensagem boa se a sua candeia particular está apagada. Mas com a sua candeia particular acesa, você muda o ambiente, não é mudado por ele. Quem diz glória a Deus? Sua candeia particular. Fechou os olhos. Ele fechou os olhos. Quando fechou os olhos, dormiu. Aí não importa se a mensagem é boa, não importa se tem luzes acesas, não importa tudo que tem de bom ao redor. Se eu fechei os olhos para tudo que está sendo oferecido para mim, só me resta a queda. Eu vou repetir, não tem problema. Você fingiu que não ouviu, eu repito. Se você fechar os olhos para tudo que está sendo oferecido para você, só te resta a queda. Foi isso que o Eutico fez. Ele fechou os olhos para tudo que estava sendo oferecido para ele. Então não é sobre ter ou não ter comida na mesa, é sobre você estar de olhos abertos para isso ou não. Ele havia escolhido para se acomodar um lugar. A Bíblia diz, ele sentou-se numa janela. E eu te pergunto, alguém aqui já sentou numa janela? Alguém aqui já andou em cima de um muro? Alguém aqui já fez alguma coisa parecida com isso? Sim ou não? E você está morto ou está vivo aí? Então é possível sobreviver? É possível sobreviver a sentar numa janela, andar em cima do muro? É possível, sim ou não? Desde que você esteja acordado. Por quê? Porque acordado você gera tensões. Tensões musculares. Tensões que te colocam em estado de alerta. E aí você percebe a vulnerabilidade que você está em relação, seja ao muro que você está andando em cima, seja a janela que você se assentou, e aí você vai se tensionar, se equilibrar e não vai cair. Agora, eu acho que alguém aqui já vai entender essa cena, né? O que acontece quando você distensiona o seu corpo no metrô, no ônibus? Aleluia. Uma voz veio daqui, assim. Uma sigla que no Rio de Janeiro tem muito poder, BRT. Então escute, né? Por que pende para cá? Relaxou, distensionou. Aí vai cair, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Se der de cara no chão, gente, eu não vou rir nem você. Mas se der de cara no chão, uma coisa é certa. Vai acontecer uma coisa que aconteceu com o Eutico. Se a gente analisar friamente, assim, de relance, a gente vai dizer que Eutico dormiu, caiu e morreu. Faz sentido? Faz sentido? Vamos de novo. Dormiu, caiu e morreu. Faz sentido? Agora pensa comigo. Você acha que alguém cai adormecido do terceiro andar até embaixo, sem antes ter acordado? Então vamos corrigir? Dormiu, caiu, acordou e morreu. Então, o despertamento esteve no processo? Sim. Mas qual o problema? Tarde demais.
Despertar, quase sempre a gente desperta. O problema é o tempo. Quando o despertamento acontece no tempo errado, não dá mais tempo de evitar o choque. O que Deus me trouxe aqui para dizer para alguém é o seguinte: você precisa decidir agora. Porque que você vai se dar conta dessa enrascada, você vai se dar. A grande pergunta é se você vai se dar conta dela em tempo de sair dela, ou o choque com o chão já será inevitável. Sabe, eu tenho de Deus uma palavra, eu avisei no início, a intenção que eu sinto no meu espírito é que o ambiente de temor passou só a estragar a festa. Não, eu vim fazer com que essa festa seja para você melhor do que estava para ser, porque você vai terminar os 2 anos de Lagoinha vivo e acordado. Quem diz glória a Deus? Aleluia! Então, acordar a gente acorda, a pergunta é em que momento? Agora, voltando ao exemplo que eu estava dando aqui, distensionou, relaxou, adormeceu, vai logo procurar o chão. Vai. Por quê? Porque isso é física. Pastor Eduardo Gonçalves também é física. Uma pausa para um momento onde eu me sinto muito inteligente. Isso é física. Por que é que se adormecer vai para frente, vai para trás, vai para o chão? Porque veja, a única coisa que está te mantendo, se você estiver segurando em algum lugar, é sua tensão. Porque gravidade mesmo vai te puxar para baixo. Do que consiste a lei da gravidade nesse aspecto? Quem está aí, diga amém. Quem está aí, diz amém. A massa do seu corpo é atraída para baixo. É por isso que você cai. Porque existe uma atração mútua, essa é a palavra, mútua. Os dois se querem. Quem? Você quer o chão. E o chão te quer. Pega na mãozinha do teu vizinho aí. Fala para ele, saímos da física e vamos para a espiritualidade. A verdade é que o ser humano quer o chão. E o chão quer o ser humano. Esta é uma luta que você não vai conseguir vencer terminantemente nunca. O apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, desta massa que quer o chão e o chão de braços abertos, dizendo, venha que eu te recebo, te devoro, encerro seus sonhos, concluo seus projetos por aqui. Mas se isso não pode ser resolvido agora, se seu corpo quer o chão, seu chão quer o corpo, alguém tem que desequilibrar essa briga. E quem é? O teu espírito. Porque se teu corpo pede o chão, teu espírito tem que pedir o céu. Tem que pedir o céu. Aleluia. Essa luta precisa ser desequilibrada. Alguém tem que entrar nesse ringue para te favorecer. Você compreende? Se você deixar o teu corpo lutando com o chão, ele se entrega. Porque os dois se amam. Os dois se querem. A gente quer a queda, porque somos caídos essencialmente. Se você não botar o espírito para lutar junto dessa briga, você vai tomar coça toda vez que entrar no ringue. O teu espírito tem que entrar no meio dessa briga e dizer para o teu corpo, tu pode querer o chão, tu pode querer a queda, tu pode querer o vício, tu pode querer a balada, tu pode querer a sensualidade, você pode querer a vida sexual fácil, mas teu espírito, eu quero aquele que me criou. Eu quero, Remanashvia. Quem tem sede de Deus aqui para levantar a mão no terceiro andar? Essa briga não vai ser vencida pela tua massa, essa briga será vencida pelo teu espírito. Sentado na janela, corpo querendo o chão querendo o corpo, e quando relaxa, distensiona, então a entrega está pronta. Vai para quem está te clamando, quem está te querendo, vai para o chão. Ele está lá para mostrar toda a sua dureza, porque ele é atrativo, atraente, mas é duro, é rígido. Enquanto ele te convida, ele se apresenta como sendo aquele para quem você nasceu. Mas quando você mergulha, ele mostra a sua dureza. Quem está aí, diga alguma coisa. E aí, escute, porque nós temos agora uma questão acontecendo. O culto, pensa no susto que deu, né? O irmão Eutico acabou de cair da janela. E o apóstolo Paulo faz o que agora?
Continua pregando como se não tivesse ocorrido nada? Não. A Bíblia diz que ele vai descer. Ele vai? Muito fraco. Ele vai? Ele vai? Muita atenção, porque isso aqui é muito importante. Eutico acabou de descer também, sim ou não? Não foi? E por onde ele desceu? Muito fraco. Por onde ele desceu? O apóstolo Paulo vai descer também, sim ou não? Alguém tem dúvidas do que ele usou para descer? Alguém tem dúvidas? Não temos nenhuma dúvida. Podemos dizer então todos juntos o que ele usou para descer? Ok. Se compararmos os dois saindo do terceiro andar ao térreo, quem chegou primeiro? Quem desceu mais rápido, melhor dizendo? Vamos de novo, para construir melhor. Se compararmos a trajetória dos dois, do terceiro andar ao térreo, quem fez em menos tempo? Então Eutico, usando a janela, fez o trajeto em menos tempo, sim ou não? Paulo, usando a escada, usou o trajeto em mais tempo, sim ou não? Quem ficou morto e quem ficou vivo? Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Cuidado com a velocidade do trajeto. Nem sempre quem chega primeiro é quem sobrevive. Cuidado com as rotas alternativas. Cuidado com os caminhos para chegar facilmente nos objetivos. Porque a grande verdade, se você não começou a experimentar isso, pode se preparar. Porque vai ter um monte de gente rindo na sua cara porque você usa escadas. Porque você usa processos. Porque você respeita a ética. Porque você tem valores. Essas pessoas vão pular pela janela, mas antes disso vão gargalhar na sua cara. Vão dizer que isso vai retardar a sua vida, que você está perdendo tempo, que existem meios muito mais rápidos de se obter o que você quer. Mas a verdade, eu não digo isso, Deus sabe, eu não digo isso como quem tripudia, mas que a verdade é, lá em cima, um ri, um tripudia sobre o que usa os processos, mas lá embaixo, o respeitador dos processos é quem levanta, quem escarneceu dos processos. Segura a mão de alguém que está do teu lado e fala para ele assim, fica firme, respeitando os processos, honrando o Senhor, honrando a sua igreja, honrando os valores que o Evangelho te ensinou, porque muita gente que está rindo de você, ainda será levantado pela sua mão. Tem alguém aqui para dizer glória a Deus e aleluia? É isso que eu estou vendo. Saem disparada. Lá na frente caído, família destruída. Sai disparada. Do 1000 ao 1.000.000. Pá! Chega lá na frente. Sem ética, sem espiritualidade, sem valores, sem sono, sem paz. Aí veio você. Maratonista. Constante, regular, equilibrado. Olha, alguém despedaçado. Olha, alguém destruído. Abaixa, abraça, levanta e diz assim, não usa a janela mais não. Vem pela escada que você fica vivo no final. Ô, Lagoinha, levante a mão, isso é muito sério. Nós vivemos num país que tem na sua cultura entranhado de respeito aos processos. Nós vivemos num país que a cultura desse país apregoa de maneira velada que não se respeite processos. Nós somos o país do jeitinho brasileiro, mas somos a igreja que usa degraus morais, éticos e espirituais. Porque se for para jogar o jogo desse mundo, do que adiantará eu e você pormos uma Bíblia debaixo do braço? Se for para na hora do vamos ver, fazer o que todo mundo faz, jogar o que todo mundo joga, beijar a mão que todo mundo beija, pagar para quem todo mundo paga, subornar quem todo mundo suborna. Se for para na hora do vamos ver, se entregar como todo mundo se entrega. Se for para na hora do vamos ver, ceder a primeira pressão, do que adiantará toda a trajetória que fizemos? É agora, a hora é agora, debaixo de pressão. A hora é agora, quando o negócio não estiver andando. A hora é agora, quando a crise bater na tua porta. Essa é a hora de você mostrar em quem você tem crido. Mostrar que o Evangelho na tua vida não é uma falácia, ele é o poder de Deus para a tua salvação e para a tua transformação. Quem tem aleluia para entregar? O pastor Paulo vai descer. Vai descer porque isso é sobre a missão apostólica, sobre a missão da igreja. Ela vai
Eu vi isso aqui no vídeo. Eu disse que ela, dentro do colégio apostólico, há um outro caso de ressurreição, operado através da vida e do ministério do apóstolo Pedro. Eu disse, o apóstolo? Vou te contar como aconteceu, rápido, não vou demorar muito. O apóstolo Pedro estava passando uma região e uma irmã crente, mas pensa uma irmã crente, ajudava as pessoas, obra social, caridade, aquela coisa, a irmã crente, a irmã morreu. O pessoal chegou e falou assim, olha, não enterra não. Enterra ela não, porque o irmão Pedro está aí na vizinhança. Chama ele para vir visitar nós aqui. Faz o que então com ela? Põe lá no terceiro andar. Põe lá no pavimento de cima. Pegaram o corpo da irmã Dorcas e botaram no pavimento superior. Ah, você não está aí não é possível. Aí vem o apóstolo Pedro. E aí, onde é que está a irmã? Está no cenáculo. Está no cenáculo, pavimento superior. O que o apóstolo Pedro faz? Sobe. Vai lá em cima, ministra, a mulher ressuscita. Você percebe? O que acontece através do ministério do apóstolo Pedro? A morta está em cima, ele embaixo, ele sobe ao encontro dela. O que acontece no ministério de Paulo? O morto está embaixo, ele em cima, ele desce ao encontro dele. Porque os mortos são imóveis. Os vivos é que vão na direção dele. 2 anos de igreja, hein? Hora boa para liberar uma palavra. Você pega na mão de alguém que está do teu lado, como igreja, segura na mão dele, diga assim, em nome de Jesus. Se for para subir, a gente vai subir. Se for para descer, a gente vai descer. Mas uma coisa é certa, se há uma palavra na nossa boca, nós vamos entregar aos ouvidos daqueles que precisam. Quem liga comigo essa palavra? Quem liga comigo essa palavra? Mas tem que ser barulhento. Quem liga comigo esta palavra? Ele vai. E o apóstolo Paulo vai chegar diante dele. É um jovem, não sou eu que o classifico assim, é a Bíblia. A Bíblia diz, o jovem eúdico. Jovem, diga comigo, jovem. Jovem. O jovem estava ali. E o apóstolo Paulo está olhando para aquele jovem que dormiu. Ele não foi precipitado, não foi jogado, ele dormiu. Não foi gente que pegou ele, botou uma faca no pescoço, ele foi levando ele até a janela, não, ele foi para lá porque quis. Tem muita coisa sobre responsabilidade envolvida nisso aqui, sim ou não, gente? Sim ou não? Mas também tem muita coisa sobre misericórdia, muita coisa sobre empatia. Justiça e misericórdia estão juntos na vida de um coração como de um apóstolo de Cristo. Tem justiça, tem misericórdia. Tem justiça, tem a justiça entremeada pela misericórdia. A misericórdia entremeada pela justiça. E o apóstolo Paulo está olhando um jovem morto. Porque falhou. Porque se descuidou. Porque foi despretensioso. Um jovem. Eu quero dizer a você... Eu disse agora há pouco, se tem uma coisa que deixa em pânico essa construção de narrativa que as coisas que aconteceram na vida das pessoas, porque a igreja não amou, a igreja não... Se quiser ver uma coisa que eu fico doente, esse negócio desses cartazes, perdoe-nos se a igreja falhou com você, se a igreja pecou com você. Isso fomenta um sentimento em que as pessoas tendem a achar que sempre a errado é a igreja. Eles são certos, eles não foram amados, eles não foram visitados. Então escute, eu não quero, obviamente, contradizer meu próprio discurso, mas o fato é que Paulo está olhando para ele e há uma incidência vergonhosa, mas existe. Eu tenho que fazer uma meia-culpa, existe. Muita gente que nessa hora sobe no pedestal da santidade para olhar e dizer, falhou, caiu, dormiu, displicente, isso e aquilo. Só que Paulo não é um desmemoriado e a memória ajuda. E tem gente que o problema dele não é falta de memória, ele até lembra, só finge que não lembrou. Pastor, mas do que você está falando? Eu estou falando que a primeira vez, eu disse o quê, gente? A primeira vez que a Bíblia nos apresentou o apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo Paulo, em que contexto foi? Um jovem chamado Saulo, que estava na cena da execução do primeiro mártir da igreja, Estevão. E aí pegaram as vestes de Estevão, que foi apedrejado cruelmente, e levaram aos pés de quem? De quem? De um jovem chamado Saulo.
Então a primeira vez que Paulo apareceu na Bíblia foi como um jovem trapalhão. Um jovem caído. Um jovem no chão. Cheio de valores distorcidos. Com uma ética contrária. Com valores deturpados. Então Paulo, agora apóstolo maduro, está olhando um jovem caído. Mas sabe que jovem caído já foi. E se tem uma coisa que salva vidas é a empatia de quem está vivo. Se você tiver coragem de olhar para um jovem caído e lembrar-se que jovem caído também já foste, então tu não vai subir no pedestal da santidade, mas tu vai fazer o que Paulo fez, desceu e abraçou. Oh, eu quero glorificar a Deus, porque esta é a Betesda, casa de misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor, porque eu prego com veemência, com autoridade, exorto pela palavra, mas não sou desconhecedor das minhas falhas presentes, muito menos das passadas, as quais o sangue de Jesus apagou e perdoou. E graças a Deus por isso, porque em justiça e misericórdia a mensagem segue sendo pregada, o reino de Deus segue sendo difundido e Jesus vai salvando gente atrás de gente. Quem pode dizer glória a Deus essa noite? Aleluia! Eu contei para você agora há pouco a experiência da ressurreição de Dorcas. E qual é uma das coisas mais marcantes, e aqui eu encerro, da experiência da ressurreição de Dorcas? Qual é? É que quando Pedro chegou, os irmãos da igreja cercaram ele e disseram: irmão Pedro, essa mulher não pode ficar morta. Essa mulher é crente demais. Aí vem um, traz um sapatinho de crochê e fala assim, aqui ó. Isso aqui ela fez para o meu filho quando nasceu. Aí daqui a pouco vem outro com uma mantinha aqui, ó. Quando minha neném nasceu, não tinha nem como sair do quarto da parteira. Mas a irmã Dorcas fez essa mantinha aqui. Aí as pessoas, eu estou falando, as pessoas vinham trazendo as coisas que ela fez. Então há uma comoção e uma intercessão para que Dorcas volte à vida. Vamos de novo. Há uma comoção e uma intercessão para que Dorcas volte a... Por quê? Porque ela é crente boa, de boas obras. Mas quem é Eutico? O trapalhão. Quem em Atos 20 está clamando para que Eutico volte? Quem está apresentando suas boas obras para que ele ressuscite? A comunidade está vendo seu membro distraído, caído. E não há fervor como havia com Dorcas. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Estou querendo dizer que alguém que está me ouvindo aqui está caído, consciente, mas caído. E por que você tem tanta certeza que você vai continuar aí onde você está? Porque na sua cabeça não há razão nenhuma para que alguém queira que você se levante. Porque você não construiu uma vida que testemunha ao seu favor na sociedade como Dorcas fez. Você foi um trapalhão até hoje. Você não construiu um lastro. Sabe lastro? Você não construiu um lastro de benfeitorias, de cooperação com a vida das pessoas. Vamos falar a verdade. Você não é como Naamã, um herói que as pessoas se juntam para ajudar. Sabe, leproso, mas está lá a menina dentro da casa dele dizendo, vou ajudar. Aí a mulher, vou ajudar. Aí o rei, vou ajudar. O profeta, vou ajudar. Você é todo mundo, uma confederação para ajudar o cara, porque o cara é um herói. Mas você de herói não tem nada. Então você está seguro de que vai continuar nessa vida que você está. Porque você pensa que se não há uma corrente de intercessores e entusiastas, se não há lastro de misericórdia e cooperação na vida das pessoas, então não há por que você se levantar. Pastor, a realidade do meu passado, você falou. Falei, não falei? Você não criou lastro nenhum. Se a gente fosse olhar para trás e ter uma boa razão para Deus levantar você, sabe quantas a gente achar? Nenhuma. Vamos terminar a mensagem? Não. Porque Eutico não tinha lastro nenhum para trás, mas tinha um futuro pela frente.
E o que você precisa entender é que quando você não construiu nada até aqui que justifique você ser levantado por Deus, Ele olha para você e diz: não é só nisso que eu me baseio. Se você não construiu nada até aqui que justifique eu te levantar, eu te levanto para você começar a construir a partir de agora. Quem? Ei, Lagoinha, levante a mão lá no terceiro andar, porque há uma oportunidade escancarada de Deus diante de nós nesta noite, e ela é: se levante para fazer o que você ainda não fez. Se levante para ser o filho que você ainda não foi. Se levante para seu marido que você ainda não foi. Se levante para ser o crente que você ainda não foi. O ministro que você ainda não foi. O voluntário que você ainda não foi. Não há lastro, mas pode haver futuro. Aleluia! Comunica para o seu vizinho, enquanto eu vou chamar o Wesley aqui, a galera. Comunica para o seu vizinho: não tem lastro, mas tem futuro. Enquanto você está pensando que Deus não ganha nada te levantando, Ele me trouxe para dizer: tu não sabes o que eu ainda posso fazer através de você. Não há nada no seu passado que me inspire. Você não viveu uma vida piedosa. Você não viveu uma vida caridosa. Pelo contrário, você teve várias oportunidades de fazer o bem para um monte de gente e não fez. Você teve várias oportunidades de ser bom e não foi. Mas eu não estou me baseando nisso para decidir te levantar ou não. Porque se eu fosse me basear nisso, a única pessoa que eu teria levantado teria sido o meu próprio filho, diz o Senhor. Se Deus se baseasse em méritos, a única ressurreição existente na história teria sido a de Jesus. Porque só Ele tinha um lastro favorável que lhe dava crédito para ser ressurgido dentre os mortos. Mas a boa notícia é, e alguém que gosta de boa notícia levantou a mão lá atrás, a boa notícia é: pela ressurreição dele, nós somos ressuscitados com Ele. O mesmo, não baixa a mão ainda não, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos ao terceiro dia, está entre nós, age no meio de nós, e veio aqui esta noite para te dizer: eu te levanto também. E só quem acredita faz um barulho de vitória. Vamos no começo do texto para a gente terminar. Qual foi o motivo da reunião? Partiu o pão, sim ou não? Sim ou não? Paulo pregou. E o pão? Está lá. Pregou. E o pão? Está lá. Mas não era para ter partido? Sim, mas está inteiro ainda lá. Pregou. Daqui a pouco o Eutico, pum. Caiu. Dormiu. Acordou. Morreu. Ressuscitou. Quando ele ressuscita, Paulo sobe. O culto recomeça. E agora? Não sou eu, é a Bíblia que diz. No exato instante que eles sobem, eles pegam o pão e partem. Você não reparou, mas tinha uma coisa que estava imóvel ali o tempo inteiro. E ela só aconteceu quando o Eutico se levantou. Que você ainda não percebeu é que, embora tudo isso aqui esteja funcionando, o reino de Deus avançando, as coisas acontecendo, existe algo que está imóvel, aguardando você se levantar. Existe algo que Deus permitiu que permanecesse intocado, porque esse algo só será partido, celebrado, quando você se levantar. Muita coisa está acontecendo, mas não tudo, porque algo ainda está esperando você. Por favor, dê essa notícia a alguém do seu lado. Diga: há algo que não foi mexido ainda. Um pão inteiro em cima da mesa. Algo intocado, esperando você se levantar.
há uma canção que não foi cantada, há uma mensagem que não foi pregada, há um departamento da igreja que não existe ainda, há setores que não se desenvolveram como deveriam. Por quê? São pães inteiros que estão esperando você se levantar. É mentira que você não é importante, é mentira que tudo vai continuar acontecendo e você é irrelevante. Não, um pão permanecerá inteiro até que você se levante, porque Deus me trouxe para dizer: a festa só é inteira quando você ficar de pé também. Oh, quantos creem nesta palavra vão se erguendo dos seus lugares agora, porque esta noite de ressurreição. Segure a mão de alguém que está do seu lado, porque ele te ajuda, né, Wesley? Ele te ajuda. Estou quase caindo, pastor, mas ele te ajuda. Vai. Isso, é você e Deus agora. É você e as tuas fraquezas sendo colocadas diante de Deus em honestidade agora. É você e tuas debilidades sendo colocadas diante de Deus com pureza agora. O que tem atraído a sua atenção? O que tem feito os seus olhos se apagarem? É a noite de você entrar em espírito de súplica com o Senhor e pedir, quebrantado e humilhado, para que Ele faça você escapar dos laços do passarinheiro e sobreviver para viver tudo que Ele tem para a sua vida.